Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram. E nessa semana eu trouxe uma convidada super interessante aqui para conversar com a gente sobre a medicina alternativa Ayurveda. Então eu vou chamar aqui a Natália. Só um pouquinho. Natália, seja bem-vinda! Olá, muito obrigada. Ai, que bom estar contigo aqui, Natália. A Ai, Natália, Oi, pode falar. eu que o diga, muito obrigada pelo convite. Imagina. Não, a Natália, ela é nutricionista, tá? Ela trabalha na área clínica e é terapeuta nutricional com também especialista em terapia Ayurveda, né? E hoje a gente tem uma pauta super legal que eu acho que é conversar um pouquinho sobre essa questão da sustentabilidade, né? Que começa com a gente mesmo, né? E a Natália, ela tem uma experiência super positiva, né? Com essa medicina alternativa e ela vai explicar um pouquinho pra gente como funciona, que eu acho que vai ser muito legal a gente conhecer e tentar praticar para nossa vida também. Então, Natália, mais uma vez, seja bem-vinda. Eu gostaria que tu começasse a falar um pouquinho sobre a tua vida, né? Quem é a Natália? Conta um pouquinho para nós. Então tá, muito obrigada novamente. Então, eu sou aqui do Rio Grande do Sul também. Sou nutricionista já fazem quase 4 anos. E desde o início, assim, desde após que eu me formei, que eu comecei a trabalhar mesmo com nutrição, eu fiquei um pouco insatisfeita com a nutrição tradicional, assim, que a gente diz, né? Aquilo que foi ensinado na faculdade. Então eu comecei a ir para outros lados e descobri a nutrição comportamental, que é hoje o trabalho que eu faço como terapeuta nutricional, que a gente trabalha com o paciente, mais o comportamento dele, a relação que ele tem com a comida. Neste sentido, a gente entende que apenas passar uma dieta para o paciente, em muitos casos, não vai adiantar, porque esse paciente ele já tem um transtorno alimentar, né, uma compulsão alimentar, ou ele tem um relacionamento disfuncional com a comida mesmo, que come por emoções, mas de uma forma muito agravada. Então a gente acaba trabalhando o comportamento junto com a comida. Mas mesmo assim eu sentia que faltava alguma coisa ainda. E aí, uma certa vez, do nada, assim, do nada, né? A gente não pode dizer do nada, porque nada é por acaso, na verdade. Mas no Instagram apareceu alguma coisa sobre a Ayurveda e eu fui ver o que era e comecei a estudar cada vez mais. E assim, a gente fala que o Ayurveda ele só chega para quem está preparado para receber ele, porque é algo tão transformador. E assim, depois que tu aprende alguma coisa, lê sobre aquilo ali, é impossível se desvincular, porque é algo que faz tanto sentido para nossa vida e é algo tão amplo na nossa vida que, enfim, foi o que aconteceu comigo. Eu não mudei a minha vida pessoal e trouxe isso para minha prática clínica e hoje, atualmente, eu alio o Ayurveda com a nutrição moderna no consultório. Que legal. Sem dúvida, né? E eu acho que uma fala muito importante, Natália, que tu trouxe é essa conexão, né, do ser humano com as atividades que a gente exerce, né? E essa tua esse teu olhar para o mundo diferente, né, te fez ver outras coisas que são também importantes, né? Então eu gostaria que tu falasse um pouquinho para nós, para quem não conhece, né, a Ayurveda, como é que funciona, o que é, na verdade, essa palavra, né? E da onde ela veio e como é que no Brasil ela está sendo administrada, enfim. Conta um pouquinho para nós sobre esse contexto, né, desse momento. Então, o Ayurveda, ele é algo extremamente amplo mesmo. Até hoje, eu vou ser bem sincera contigo, que até hoje eu tenho dificuldade de explicar o que é o Ayurveda, assim, porque pega em todos os âmbitos da nossa vida, da nossa saúde, do universo. A Ayurveda é o universo, se for parar para pensar assim. A palavrinha Ayurveda, ela tem origem em sânscrito, que é a língua deles lá, quando os livros clássicos do Ayurveda foram escritos, e quer dizer ciência da vida. Então, nesses livros clássicos, que é onde a gente estuda também, tem tudo, absolutamente tudo, que a gente precisa saber para viver bem, feliz e saudável. E eles dizem ainda que se a gente seguir todos os princípios do Ayurveda, a gente pode viver aí até 120 anos com saúde plena.
Só que, infelizmente, a gente sabe que hoje em dia o nosso estilo de vida mudou muito e que é difícil conseguir isso. Mas, através dos livros clássicos, eles prometem isso. E esses livros, eles foram escritos, então, os primeiros livros clássicos foram escritos há em torno de 5.000 anos atrás, através da observação dos mestres lá da Índia, porque o Ayurveda tem base na Índia também, e esses mestres, eles observavam tudo o que acontecia na natureza, tudo o que acontecia no ser humano e correlacionavam, e faziam testes para entender se eles poderiam agir daquela forma, e tratar daquela forma, e entender as doenças, tudo a partir de observação. Então, eles escreveram esses livros clássicos, e é a partir deles que a gente estuda hoje em dia para poder tratar os nossos pacientes. E uma coisa muito interessante é que, desde lá da descoberta, entre aspas, de quando o Ayurveda foi escrito, eles já usavam a observação, a auto-observação. E isso é algo que o Ayurveda traz muito forte, assim, de a gente... Se eu pudesse definir o Ayurveda em uma palavra, eu colocaria autoconhecimento, e para a gente ter esse autoconhecimento, a gente precisa da auto-observação. Se a gente observar o nosso corpo, conhecer o nosso corpo, entender os sinais que ele nos dá, a gente não teria tantos desequilíbrios e tantas doenças, porque a gente entende que alguma coisa está fazendo mal, que a gente está com algum desconforto e respeita aquilo. Olha para aquilo e entende o que tem que fazer para reverter. Claro que nisso a gente falando dos desequilíbrios mais, assim, digamos, simples do dia a dia, mas é aí que a gente consegue prevenir muita doença grave, se observando e entendendo o que o nosso corpo está querendo nos dizer. Então, aí, dentro desses livros clássicos, então, tem todas essas informações. Lá na Índia, o Ayurveda, ele é uma medicina mesmo, assim como é a nossa medicina aqui no Brasil. Isso, e inclusive a nossa medicina moderna teve base no Ayurveda, porque a medicina do Ayurveda é a primeira que se tem registro de todas. Então, todas as medicinas que vieram depois disso foram com base nela. Sim, só que além disso, sobre a influência, sobre exato. A influência, né? Exatamente. E só para concluir, então, além disso tudo ainda, eu poderia dizer para vocês que a Ayurveda é um estilo de vida, uma filosofia de vida, é uma forma de levar a vida, de ver a vida. Para a gente ter saúde, segundo o Ayurveda, a gente tem que estar em equilíbrio entre o nosso corpo físico, mental e espiritual. E às vezes a gente não dá muita importância para essa parte do espírito. E aí que eu digo que para mim mudou muita coisa, assim. Quando eu entendi que existia um algo a mais, que nós não somos apenas esse corpo físico, a gente tem um algo a mais que a gente precisa dar valor. E que às vezes até a origem da doença vem daí. Então, o Ayurveda, ele nos ensina a ter, principalmente para nós profissionais, quando vamos tratar o paciente, ele nos ensina a enxergar o paciente com um olhar mais sistêmico. Entender também que ele não é só o corpo físico, tem o mental por trás e tem toda a questão espiritual que a gente acaba incentivando também. E uma coisa, Natália, que tu comentaste que também é interessante, né? Eu sou mais do lado das empresas, dos negócios, né? Mas eu acho que está tudo conectado e a gente tem que prestar muita atenção em tudo que o mundo nos oferece, né? Inclusive a medicina Ayurveda também, né? Que pode ser usada nos negócios, né? Por exemplo, tu comentaste agora que o ser humano, ele não é só, tipo assim, um funcionário, né? Ele tem uma pessoa por trás. Né? Quando a gente vai lidar com os nossos colaboradores dentro das organizações, a gente também, de certa forma, precisa olhar ele como um ser humano, né? E esse olhar como um ser humano também vem dessas nossas formas de enxergar o mundo, né? Então, eu acho que para ti, assim, no mundo dos negócios, o que tu poderia dizer que se aplicaria, né, a Ayurveda também? Realmente está completamente, assim, relacionado, porque é incrível, assim, até pela minha própria experiência, assim, que quando a gente está bem com a gente mesma, a gente está convivendo com pessoas que nos fazem bem, a gente está trabalhando com o que a gente gosta, nem só com o que a gente gosta, mas com o que a gente vê sentido na vida, tudo em volta funciona bem também.
né? A gente sabe que assim, nós somos energia, né? E a gente vai atraindo pra gente como a gente tá. O que a gente tem é o que a gente atrai pra gente. Então, até eu penso assim que até a pessoa que tá lá trabalhando, que tá numa empresa, se ela não estiver bem com ela mesma, se ela não estiver bem com o estilo de vida dela, o rendimento dela também não vai ser bom. Então, o que o Ayurveda nos traz? É realmente, eu sempre falo assim, ó, vamos ampliar a lupa, vamos olhar toda a vida de forma geral, desde os hábitos de todos os dias, de alimentação, de exercício físico, de sono, até para a questão mental, de a pessoa estar bem com ela mesma e é isso, e assim, estar fazendo o que ela gosta, né? E isso vem em benefício para toda a empresa, porque quando o funcionário está bem, o trabalho dele está bem e é bom para a empresa também. Então, realmente assim, expandir a lupa e olhar para tudo. Daqui a pouco ele não está muito bem no trabalho, mas como é que está lá a alimentação? Como é que está a qualidade do sono? Se a pessoa está dormindo bem, para ter disposição para ir trabalhar. Então, é um todo, é um sistema. A gente tem que assim, tirar de caixinhas. Às vezes a gente coloca tudo muito determinado e não. Tenta expandir tudo e ver o que dá para melhorar e o que dá para te fazer por ti mesmo. Porque só tu pode fazer por ti. É verdade. E isso, essa coisa de a gente colocar em caixinhas, né? Eu não acredito nem nas caixinhas, né? Acho que nem existe tal das caixinhas. Porque, na verdade, a gente é uma vida só, né, Natália? A gente tem a nossa vida, então a gente vai para o trabalho justamente com essa vida única que a gente tem. Então, não tem como separar a vida profissional, vida pessoal, vida não sei o quê. Tá tudo interconectado, né? E dentro dessa questão, assim, eu queria te perguntar como é que tu trabalha no teu dia a dia? Por exemplo, o teu paciente, ele chega para ti... O que tem de diferente quando tu pensas na Ayurveda como um sistema de nutrição, enfim, um sistema de a gente tratar esse paciente? O que tem de diferente nisso tudo? O que mais mudou no meu trabalho, assim, desde que eu comecei a trabalhar com a Ayurveda, foi justamente essa visão sistêmica, que eu parei de olhar para o meu paciente apenas como alguém que come ou deixa de comer. Tem muito mais por trás, muito mais. Então, às vezes, um paciente tem algum problema com a comida, como, por exemplo, compulsão alimentar, ou desconta todas as emoções na comida, não vai adiantar eu fazer um plano alimentar para ele, uma dieta para ele. Se o problema dele, a raiz do problema dele é outro. Porque essa pessoa ela não está comendo em excesso porque ela tem muita fome. Ela tem uma emoção por trás dela que está fazendo ela comer muito. E a emoção, quando ela vem, ela é incontrolável mesmo. E é isso que faz a pessoa comer compulsivamente, por exemplo. E aí a gente tem que ir mais fundo, às vezes, porque da onde que está originando essa emoção? O que está acontecendo na vida dela? O marido, o casamento não tá bom, tá com problema com os filhos, tá com problema no trabalho, não gosta do trabalho, não gosta do que faz. Então, é isso. O comer em excesso é apenas uma projeção de energia que foi mal digerida, de uma emoção mal digerida, que foi originada numa prática do dia a dia da pessoa. Então, esse é o olhar sistêmico, é a gente conseguir olhar para o ser humano e enxergar tudo o que acontece na vida dele, junto com ele, claro, e tentando investigar. E às vezes é nessas conversas que a pessoa se dá conta de muita coisa, assim, de relacionamento ruim, de perceber que, na verdade, ela estava trabalhando só pelo dinheiro, não tinha outro valor envolvido, e isso a gente sabe que perde sentido na vida. Então é isso, é trazer a consciência para o paciente. Eu ajudo o paciente a trazer a consciência e entender o que está fazendo mal para ele. Então, o objetivo do meu trabalho é autoconhecimento e autoobservação. Porque a partir do momento também que o paciente se conhece, se entende, ele sabe do que ele gosta, do que ele precisa, do que ele tem que fazer para trazer o bem-estar. E assim, fazer a pessoa também se mexer. Porque o medo anda muito junto aí, né? O medo da mudança, o medo de ir atrás de coisas novas. Só que às vezes isso é a solução que a pessoa precisa, né? Ter essa coragem.
Natália, assim, uma coisa muito, muito louca, isso no mundo dos negócios também é assim, né? A gente tem medo, né? Quando é pra gente partir pra ação, pra um momento que a gente nunca viveu, né? Há um Exato. certo desconforto, né? Quando a gente vai empreender, que os empreendedores e empreendedoras, né? É um desconforto diário, né? A gente tem que estar ali sempre buscando, né? E eu acho que, e penso nisso também, né? Nesse cuidado que a gente pode ter também com as lideranças dentro das organizações para se autoconhecerem, né? Porque elas também vão lidar com esses Uhum. funcionários e se elas não estiverem bem, como é que elas vão Total. fazer essa conexão, né? Exatamente, é bem a questão de se eu estiver bem, tudo ao meu redor vai fluir também. E é isso, é o líder estar bem para poder lidar com aquele funcionário que talvez não esteja tão bem, para passar isso para ele também e fazer todo o sistema funcionar. É exatamente. Por isso que é importante a gente sempre incentivar o autocuidado. A pessoa se cuidar, literalmente. Até às vezes eu pego mães que falam: Nossa, Natália, eu não consigo me alimentar bem, eu não consigo dormir bem, eu não consigo. Mas, meu bem, se tu não mudar isso tudo, tu não vai cuidar do teu filho. É a mesma coisa as pessoas que trabalham muito, por exemplo. Eu não consigo fazer as coisas porque eu trabalho muito, eu não tenho tempo. Vai chegar um momento que tu não vai mais ter tempo para trabalhar, porque tu vai ter que cuidar da tua saúde. Então, o autocuidado é extremamente importante nesse ponto. Em É tudo. verdade. Na verdade, uma relação de equilíbrio, né? Eu estudo muito a questão da sustentabilidade, o conceito ASG, né? Então, isso tudo está muito em pauta hoje no mundo dos negócios, né? Nesse novo jeito de fazer negócios e gerir as nossas empresas e tudo mais, né? E eu acho que isso também casa com a questão do conceito da sustentabilidade, né? Porque a gente pensar que a gente, nos nossos microatos diários, né? E também com a gente mesmo, né? Na nossa vida do dia a dia, a gente também pode ser um ser sustentável. E isso, eu acho que o Ayurveda ele pode ajudar nesse sentido também, né? A gente administrar esses recursos da terra, da natureza, essa conexão que a gente tem com o mundo, né? Uhum. O Ayurveda nos diz que tudo o que a gente precisa está na natureza, desde comida até medicação. O Ayurveda é uma ciência muito natural. Uhum. Então, ele sempre vai nos incentivar isso aí, buscar tudo que a gente precisa para comer, para se curar, para se tratar, para prevenir doenças na própria natureza. Até Uhum. porque, se nós formos parar para pensar, nós somos a natureza. Nós Sem próprios dúvida. somos. E a conexão, todo o nosso, agora trazendo até para a ciência moderna, todo o funcionamento do nosso corpo, ele está linkado com a natureza, com os horários da Uhum. natureza, com o horário do sol. Por que quando é noite a gente dorme? Por que quando é de manhã que a gente acorda? Isso tudo tem relação com os nossos hormônios. E os nossos hormônios acompanham o movimento que a natureza faz, que o sol faz. A nossa digestão, por exemplo, meio-dia, que é o horário que o sol está lá no maior Pico. potencial, no pico exatamente, é o momento que a gente tem mais capacidade de digerir. E se a gente for parar para pensar, pensa assim, é muito melhor a gente comer um alimento mais pesado durante o dia do que comer um alimento mais pesado durante a noite, porque a gente não vai dormir bem. Então, se a gente respeitar essa conexão que a gente tem, o problema é que as pessoas perderam com a correria do dia a dia, a gente se desconectou da gente mesmo, da natureza e de tudo. A gente está muito aqui fora, muito na correria. Então, o Ayurveda nos convida a voltar, a se reconectar com a gente, se reconectar com a natureza para a gente encontrar o nosso equilíbrio. E o bem-estar, quando o Ayurveda fala em saúde de forma geral, é inclusive isso, a natureza estar bem, então a gente cuidar dela para ela poder nos dar o que a gente precisa e a gente retribuir com cuidado, com carinho também. Ai, coisa linda, né? Eu acho assim, eu acho bárbaro, sabe? Pena que ainda as pessoas ainda não descobriram essa potência, né? Porque como você mesmo falou, nós somos a natureza, né? E eu acho Isso. que as crianças, elas já estão mais conectadas. Se a gente for falar nos animais, os animais também estão mais conectados, né? Isso. E quanto isso amplifica também a potência, né, de cada animal, por exemplo, né? Não sei se tu tem alguma relação com isso dentro da Ayurveda, né? Mas os animais, eles não precisam nem falar com a gente, eles já sabem o que a gente está sentindo, né? Uma coisa louca, Uhum. né?
Essa questão dos animais tem até muita gente me pergunta se o Ayurveda é vegetariano, é vegano, e não chega a ser, mas eles também não incentivam o consumo como a gente está consumindo hoje em dia, assim. Então, na verdade, a carne para eles lá faz parte de alguns tratamentos do Ayurveda. Então, por isso que a gente não pode dizer que é vegano nem vegetariano. Mas tem até uma questão bem espiritual, assim, também, se a gente for parar para pensar da nossa relação com os animais. O Ayurveda fala que quando a gente come um alimento, a gente não está comendo só carboidrato, proteína, lipídio. Não, a gente está comendo energia. E essa energia, ela vai ficar dentro da gente. Então, até quando a gente, por exemplo, mata um animal para comer, a gente está comendo a energia, que na verdade não vai ter energia, né, desse animal que foi morto, que é um animal morto. Então, até nisso a gente tem que pensar assim, quando a gente for se alimentar, o que tem vida? O que eu posso trazer de vida para dentro de mim? E todos os vegetais, as frutas, têm vida. Então, a gente dá importância para isso também. E para a gente ter essa abundância, a gente precisa cuidar de tudo que tem aí, né? Porque senão, em algum momento, não que vai acabar, mas vai ficar escasso. Então, é responsabilidade nossa isso tudo. E eu acho que além da gente cuidar da natureza, né? Acho que tem também essa relação com o outro, né? Essa relação de harmonia com o outro, sabe? Desse social que a gente precisa também ter, que é importante. Talvez seja uma dimensão do ser humano, né? Totalmente. Eu não sei se a Ayurveda ela tem fala alguma coisa sobre isso, assim, dessa importância de se relacionar bem. Totalmente. A visão de saúde para o Ayurveda é até isso, são as nossas relações. Por isso que, às vezes, quando está com um paciente com alguma doença, essa doença pode ter se originado numa relação ruim que ela teve, que gerou emoções ruins, porque está tudo conectado. O que a gente pensa vem para o nosso corpo físico vai para a mente. Então, sim, a gente precisa estar bem com o nosso ambiente. E se a gente for pensar também numa questão mais espiritual, a gente entende que a gente está aqui para se ajudar, um ajudar o outro na evolução. E tudo se resume, tudo termina em amor. Amor ao próximo, amor à natureza, amor a nós mesmos. E, de novo, a gente cai no ponto do autocuidado. A gente precisa se cuidar, a gente precisa estar bem com a gente mesmo, tanto de corpo físico quanto de corpo mental, para poder lidar com esse outro, para poder lidar com a natureza. Então, o primeiro passo é se cuidar. Olhem para si. As pessoas, elas não se olham mais nem no espelho. Uma das práticas básicas do Ayurveda é tu acordar de manhã e te olhar no espelho. Olhar para os teus olhos, olhar para a tua pele, olhar para o teu cabelo, olhar para a tua língua, ver se tem alguma alteração. As pessoas não se enxergam mais. A gente está naquele processo do automático, né, Natália? E eu acho que quando a gente entra dentro desse processo, a gente perde essa conexão, sabe? A gente perde a nossa essência. Para que eu tô aqui, né? Qual é o meu propósito de vida, né? E eu acho que incentivar as pessoas a se descobrirem como pessoas, como seres humanos, né? E praticar essa humanidade que a gente quer ver. E às vezes a gente fala, eu queria ver isso. Que nós sejamos nós esse agente transformador, né, Natália, no mundo, porque só que realmente precisamos parar, precisamos pensar e agir, né, mas agir de uma forma mais consciente, de uma forma mais, como é que eu vou dizer assim, observadora de nós mesmos, né, e tudo mais. Eu acho que isso talvez seja um início, né, para que essas modificações no mundo aconteçam, né. Perfeitamente. É bem como tu falaste, assim, a gente precisa desligar o piloto automático para entender o que está acontecendo. É isso. Desliga, assim, ó, se desconecta um pouco lá de fora e vem aqui para dentro. Só que uma coisa muito importante, para a gente fazer isso, a gente precisa ter muita coragem, porque o processo de autoconhecimento, que é onde vai nos levar isso tudo, ele não é fácil. A gente vai encontrar coisas aqui dentro que a gente às vezes não quer enxergar e não quer lidar com isso. Mas é aí que está a cura. Tanto a própria cura, quanto a cura com
de todos aqueles, ou da natureza, enfim, de tudo que essa pessoa está envolvida. Então, se cada um fizer esse movimento, imagina o quanto de evolução a gente não vai conseguir. E aí a gente para naquele ponto, né? Cada um fazer a sua parte. E aí vem mais uma questão, fazer a sua parte por si próprio e por todo o universo em volta dele. É verdade, porque na verdade a sustentabilidade, de uma forma geral, é essa visão mais coletiva, né? E como fazer isso do lado individual e transformar, trazer isso para fora, para o mundo, né? Como é que tu tenta levar isso para os teus pacientes, assim, dessa necessidade, quando tu conversa com um deles? Tu diz de cuidar do nosso ambiente de forma geral? Transformar. Eles são agentes transformadores, né? Sim. Mas de alguma forma, né, isso vai impactar os outros. A nossa atitude individual, ela impacta o mundo, né? Se a gente for pensar. Totalmente. Pra gente, muitos pacientes me perguntam assim, Nutri, como eu faço para mudar o meu marido? Por exemplo, ou como eu faço para os meus filhos fazerem também? É só tu fazer. A gente só consegue, entre aspas, eu nem diria mudar, mas assim, influenciar o outro com a nossa atitude. É verdade. Então faz tu, faz por ti, faz por eles, que em algum momento eles vão também entrar. Isso é clássico, a gente vê muito assim, que aí o marido entra, o filho entra e tá todo mundo ali mudando de vida. E isso a gente tem que levar pro mundo, pro planeta. O que eu faço no meu Instagram? Eu coloco ali o exemplo, eu mostro o que eu faço, como eu faço, o que eu penso para influenciar as pessoas. E assim, aos pouquinhos, eu sei que eu tô conseguindo influenciar muita gente, porque as pessoas vêm me falar. E isso me dá mais gás, me dá mais motivação, mais energia para continuar fazendo. Então, se a gente olhar para isso, é um ciclo. É um ciclo. Agora, a maior parte das pessoas estão num ciclo ruim, infelizmente. Mas até com essa pandemia, com isso tudo que aconteceu, que as pessoas tiveram a oportunidade de desacelerar, muitas já se deram conta e começaram a entrar nesse ciclo do bem, que a gente chama. Que é isso, se cuidar para cuidar do próximo. Né? É um círculo virtuoso que vai trazendo mais energia positiva, mais coisas boas, né? E a gente vai conseguindo transformar, né? Quando tu fala ali do exemplo, eu acho que, se eu não me engano, agora não vou lembrar o nome da pessoa que falou, mas não é minha fala, tá? Que o exemplo arrasta, tá? E realmente, ele traz as pessoas para essa mudança, né? E eu sinceramente, assim, eu não acredito muito que nós vamos mudar o outro, mas influenciar e fazer a nossa parte, acho que é fundamental. Acho que é bem por aí, né, Natália? Natália, estamos chegando no final aqui já. Foi muito rápida a nossa conversa. Muito rápida. Eu acho que o pessoal que está nos assistindo vai querer conversar mais contigo, vai querer saber um pouco mais sobre essa medicina tão linda, né, que é a Ayurveda. E como é que a gente acha a Natália? Como é que faz? Muito bem, então a melhor forma de conversar comigo, de encontrar, né, e ver o que eu faço, como eu faço, eu coloco muita informação sobre a Ayurveda, sobre nutrição, sobre vida de forma geral, é no Instagram, então vocês podem me encontrar lá como anutri.ayurveda ou Natália Ósio também, que eu acho que meu nomezinho tá aparecendo aí para vocês, né, como escreve, vocês também devem me encontrar assim. E fico super à disposição, eu uso o Instagram mesmo para influenciar pessoas mesmo, às vezes a pessoa nem consulta comigo, mas só de me acompanhar ali já consegue mudar muitas práticas no dia a dia, na alimentação, na forma de pensar e também disso tudo que a gente falou de influenciar, então eu fico super à disposição. Ai, que legal. Muito obrigada, Natália, pela tua disponibilidade de compartilhar esse conhecimento tão rico, né, e tão importante para a gente entender que a gente é um ser humano, né, e em qualquer área que a gente esteja, em qualquer atividade que a gente esteja, né, é preciso a gente olhar para nós, ter esse autoconhecimento para a gente poder ser mais sustentável no mundo, né, que é o que a gente quer aqui. Tá bom, gente? Brigadão. Pessoal que está acompanhando da Vale TV, muito obrigada e até semana que vem com mais um programa As Pessoas Inspiram, tá bom? Um beijão para vocês. Beijão.